Pronto, vamos lá. Início da Guerra Fria. A Guerra Fria foi deflagrada, iniciada, né, concretizada a partir de 1947, com a doutrina Truman. Eita, que doutrina era essa? Doutrina Truman, do presidente Truman, lá dos Estados Unidos. Era meio que uma política dos Estados Unidos para meio que barrar a expansão da União Soviética pelo mundo, a expansão do poder da União Soviética pelo mundo, a expansão do socialismo, né, sobre o mundo. Eu já falei para vocês que os Estados Unidos tinham muito medo nessa época aí, né, da Guerra Fria, do mundo aderir ao socialismo. E aí, por ele temer esse mundo socialista, como eles eram capitalistas, eles tinham que fazer alianças, que defender ali os territórios que já eram alianças deles, enfim. E eles criaram uma doutrina nesse período aí chamada doutrina Truman. A doutrina Truman era uma doutrina para conter o expansionismo soviético. É basicamente isso. Aí eles fizeram o Plano Marshall, falei do Plano Marshall, o Plano de Reconstrução Europeu, de 1948 a 1952. O que mais? Silvio está entrando agora. Peraí, deixa eu só botar mais duas pessoas. Átila. Aí de 47 e 49, entre 47 e 49, entre esses 2 anos aí, os regimes políticos de coalizão nacional formados no leste do continente europeu, a partir de Yalta, da Conferência de Yalta, deram lugar a sistemas de partido único. O que é que está dizendo aqui? Quer dizer que a parte leste da Europa, que tinha se tornado a aliança da União Soviética, passaram a sofrer influência maior, a se aliar maior à União Soviética, né? Atender os interesses da União Soviética. E também tinham aderido ao socialismo, por isso que estão dizendo aqui que se tornaram sistemas de partido único. Partido único socialista, né? Só existe um partido no socialismo que foi implantado. Então, os partidos comunistas assumiram o poder, o monopólio do poder nesses países, principalmente na parte leste da Europa. O que mais? Aí alguns países não aderiram ao socialismo não, aos soviéticos, não, mesmo estando na parte leste da Europa, não quiseram fazer parte do domínio da União Soviética, como por exemplo a Iugoslávia não quis fazer parte, a Albânia também não quis fazer parte do domínio de Moscou, do domínio dos soviéticos. Eles tinham ideais contrários à União Soviética. Sim, aí detalhe, durante esse período que a Alemanha foi dividida, pós-Segunda Guerra Mundial, ela foi dividida em 2 repúblicas. Existia a parte ocidental, né, que eu já falei, sobre o domínio capitalista, que era chamada de República RFA, República Federal Alemã. Aí, e tinha a RDA, que era a parte dos soviéticos, a parte leste. A RDA era a República Democrática Alemã, que era como era chamada a Alemanha, que pertencia aos soviéticos. Aí já falei do Muro de Berlim, Cortina de Ferro, que era o domínio, né, de quem fazia parte do domínio soviético e quem fazia parte do domínio dos Estados Unidos. A aliança de ambos os lados. Aí vamos lá. A gente agora vai falar de um período pós-Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, marcado aqui para ver quem é que tinha um sistema de aliança militar maior, melhor. Durante a Guerra Fria, houve o surgimento de 2 grandes organizações militares de defesa dos seus territórios. Houve a formação da OTAN, em 1949, Organização do Tratado do Atlântico Norte. O que era a OTAN? O que é a OTAN? E ela existe até hoje, essa instituição. Ela foi criada, iniciada, foi ideia dos Estados Unidos, e quem é líder até hoje desse organismo multilateral, lateral, né, formado por vários países. Os Estados Unidos até hoje, foi formado em 49 e tinha o objetivo de juntar as economias europeias juntamente com os Estados Unidos para promover uma integração militar entre eles, de segurança. Então, se qualquer país que fizesse parte da OTAN fosse invadido, né, a OTAN ia lá, ela tinha o próprio exército, né, os países se juntavam para defender aquele país que tinha sido invadido. Então, ela foi criada pelo que uma aliança militar entre eles. E, em contrapartida, no ano de 1955, a União Soviética também criou seu próprio sistema de aliança militar com os países que eram socialistas e eram de domínio da União Soviética, chamado Pacto de Varsóvia. O Pacto de Varsóvia funcionava muito parecido com a OTAN, né? Eles também eram um sistema de proteção. Então, se algum país que fizesse parte do Pacto de Varsóvia, que assinou o Pacto de Varsóvia, né, socialista, se ele fosse invadido, então existia um exército lá pronto para ajudar esse país.
Lembrando que eu falei que os Estados Unidos promoveu um plano de reconstrução da Europa, né? O plano Marshall. Mas a União Soviética também fez um plano parecido, né? Para ajudar esses países europeus que faziam parte do território dela ou que era aliado a ela, chamado Conselho Econômico de Assistência Mútua. Eles também promoveram meio que um plano de ajuda para os países. Sim, professora, o Pacto de Varsóvia existe, você disse que a OTAN existe até hoje, esse sistema aí de proteção, de segurança entre os países que fazem parte. Inclusive, a OTAN conta com países hoje que faziam parte da União Soviética, mas que quando acabou a União Soviética, né, cada um se formou, cada país se formou e se tornaram capitalistas, alguns ainda fazem parte hoje da OTAN. Mas o Pacto de Varsóvia, quando a União Soviética acabou, ele também acabou. O Pacto de Varsóvia não existe mais. Esse sistema de proteção dos países que faziam parte da União Soviética, né, que eram alianças da União Soviética. Aí aqui tem um mapinha, ó, o mundo bipolar. Olha a legenda. Quem fazia parte do Bloco Ocidental, aí tem o Bloco Ocidental. Aí tem a Organização do Tratado Atlântico Norte, a OTAN, todos os países que estão aqui em laranja faziam parte desse sistema militar de segurança, né, capitalista, de início. E até hoje é capitalista, na verdade. Enfim, a OTAN, liderada pelos Estados Unidos, e os países aliados do Bloco Ocidental por acordos de cooperação militar. Existe uma cooperação militar entre esses países aqui, em verde. Ao Pacto de Varsóvia, de 1955, a região da União Soviética, e esses países aqui, ó, tá vendo? Que faziam parte do leste europeu. E a linha aqui, essa linha demarca a parte aí, a parte de domínio soviético e a parte de domínio dos Estados Unidos. Meio que uma cortina de ferro que existia na Europa. O bloqueio de Berlim, fronteiras estratégicas na Europa, da Guerra Fria. Olha a cortina de ferro que eu falei que existia na Europa da Guerra Fria. Né? Tinha dois países aqui que não quiseram, eram socialistas, tinham regimes socialistas, mas não quiseram fazer parte de alianças com a União Soviética, a Iugoslávia e a Albânia. Mas eles também não faziam parte desses outros países, não, da Europa Ocidental. Da aliança, no quesito. Agora vamos falar sobre o espaço europeu depois da Guerra Fria. O que aconteceu com a Europa após Guerra Fria? Primeiro que a Guerra Fria ela vai de quando até quando? Já falei. Qual é o final da Guerra Fria? A Guerra Fria acaba em 89, com a queda do Muro de Berlim, ou acaba em 91, com o fim da União Soviética? Aí depende. Depende do autor do livro que você está lendo. Porque tem livro que vai dizer que o fim da Guerra Fria é em 1989, porque o grande marco que simbolizava a Guerra Fria era o Muro de Berlim, né? A divisão da capital da Alemanha por um muro, dividir a parte oriental da parte ocidental. Então, o livro de vocês vai dizer que foi em 1989, tá vendo? Maior. A queda do Muro de Berlim assinalou o encerramento da Guerra Fria. Mas em alguns livros vocês podem ler que vão encontrar que o final da Guerra Fria foi com realmente o fim da União Soviética em 1991. Então, depende aí do livro que vocês estão lendo. Então, em 1989, houve a queda do Muro de Berlim. A Alemanha, um ano seguinte, começou a ser totalmente reunificada, né? Com o fim do Muro de Berlim, a Alemanha passou a ser reunificada, começou a adotar um sistema único, né? Não tinha mais esse negócio de um lado soviético e um lado capitalista, eles se reunificaram. Nos meses anteriores, um movimento popular havia derrubado os regimes de partido único, sim, antes da queda do Muro de Berlim, na Europa Oriental. Muitos países da Europa Oriental, na década de 80, a União Soviética vai passar por uma crise econômica e uma crise política. E aí muitos países que faziam aliança a ela, que eram aliados a ela, passam a aderir ao sistema capitalista. Ou então, né, dá uma esnobada ali na União Soviética. Em 99 vai se concluir a primeira fase de expansão da OTAN. A OTAN vai começar como é que eu posso dizer, a receber, a fazer parte, vários países vão começar a fazer parte dela. 3 países da Europa Central. Em uma segunda fase encerrada em 2004, ingressaram Bulgária, Romênia, Estônia, países que faziam parte da União Soviética, vão fazer parte da OTAN, que era um sistema de defesa dos Estados Unidos.
que foi criada principalmente para defender os países capitalistas pós-Segunda Guerra Mundial. Em 1º de abril de 2009, Croácia, Albânia, países que tinham uma orientação diferente. Apesar da oposição da Rússia, logo depois os dirigentes da organização decidiram que Geórgia e Ucrânia passariam a fazer parte da OTAN, na condição de parceiros apenas, porque Geórgia e Ucrânia faziam parte da ex-União Soviética. Aí tem um mapa de alargamento da OTAN, ela foi crescendo. Salvo engano, hoje participam dela 29 países ao todo. Aqui é o mapinha dos conflitos separatistas. Agora vamos lá. Fim da União Soviética e a transição para o capitalismo. Professora, a União Soviética entrou em crise na década de 80, não foi? Foi. E quem chegou ao poder lá no ano de 1985, na União Soviética, foi um carinha chamado Mikhail Gorbachev. O Mikhail Gorbachev, no ano de 1985, se tornou o secretário-geral do Partido Comunista. Era como se você fosse o presidente da União Soviética, tipo o maior líder da União Soviética. E aí, quando ele chegou à União Soviética já estava em um certo declínio econômico. E por que, professora, estava em declínio econômico? Você falou que, pós-Segunda Guerra Mundial, o mundo tinha duas superpotências, os Estados Unidos e a União Soviética. Como é que a União Soviética entrou num processo de crise financeira? Primeiro, porque e um ponto principalmente assim, decisivo para isso, foi que eles só investiam maciçamente em 2 setores. No setor espacial, né, da corrida espacial, e no setor armamentista. Então, tipo, eles não investiam em setores básicos, como agricultura, indústria, construção civil, construção de infraestrutura para o país. Eles não investiam nesses setores. Então, chegou até um certo momento na União Soviética que faltava alimento para as pessoas, faltava pão para as pessoas, porque eles basicamente não investiam na agricultura, né? Não investiam em outros setores, principalmente em setores que eram necessários para as pessoas, para garantir a sobrevivência das pessoas. Aí, deixa eu ver o que é que eu ia falar mais. Sim, aí vamos lá. O Mikhail Gorbachev, ele tentou implantar 2 medidas para tirar a União Soviética meio que desse buraco que ela estava, né? Dessa crise financeira, política, social que ela estava vivendo, quando ele chegou lá em 85. Aí ele implantou duas medidas. Uma chamada Glasnost. Glasnost quer dizer, são 2 palavras em russo. Glasnost quer dizer transparência política. E a perestroika, também é uma palavra em russo, quer dizer reestruturação econômica. Então, o Mikhail Gorbachev, ele imaginava o seguinte: a gente precisa de 2 fortes medidas para mudar a situação atual da União Soviética. Precisa de uma medida que seja para promover uma liberdade política para as pessoas e para o partido, dentro do partido, que seria a Glasnost, uma transparência política. Seria isso. As pessoas fariam mais parte das decisões do governo, as pessoas teriam mais, como é que eu posso dizer, liberdade de se expressar, não existiriam mais tanta censura em jornais, revistas, porque basicamente o Partido Comunista ele controlava tudo. Basicamente não, era isso mesmo, controlavam tudo. Então, a Glasnost ela veio para dar uma transparência política, para que as pessoas ficassem sabendo como as decisões eram tomadas no partido e tudo mais, né? Transparência política. E a perestroika era um plano de reconstrução, de reestruturação do ponto de vista econômico. Então, como a União Soviética era basicamente um país era atrasado do ponto de vista econômico. Se você reparasse aí, em 1985, o mundo já estava vivenciando, os países desenvolvidos já estavam vivenciando a terceira revolução industrial, a revolução da informática, da robótica, da biotecnologia, da nanotecnologia. O mundo já estava vivenciando uma terceira revolução industrial, enquanto a União Soviética era um país atrasado do ponto de vista industrial. Tipo, como eles só investiam maciçamente no quesito espacial, no quesito armamentista, então eles eram muito atrasados no quesito industrial mesmo. Tipo, eles não tinham indústrias com tecnologia de ponta, eles não tinham equipamentos altamente modernos, eles não tinham produtos altamente eficazes, né, de alto poder aquisitivo. Eles praticamente nem participavam, pouquíssimo, digamos assim, do comércio mundial, né? Era uma coisa mais fechada, era um país fechado, socialista. Então, o que é que eles precisavam fazer, de acordo com Mikhail Gorbachev? Eles tinham que abrir o país para o mercado estrangeiro, para o mercado internacional. Abrir de que forma?
liberar a economia, tipo, para atrair investimentos estrangeiros. E para isso, o Mikhail Gorbachev ele teve a ideia com a perestroika de atrair investimento estrangeiro. Como assim? De atrair a vinda de empresas estrangeiras para dentro da União Soviética, para produzir, né, gerar emprego, etc e tal, mas também principalmente de transferência de conhecimento, tecnologia. Então, assim, e ele tinha o objetivo de mudar a economia da União Soviética, porque a União Soviética não tinha, de certa forma, conseguido desenvolver economicamente o que os países capitalistas tinham desenvolvido, né? Ela estava muito longe de uma terceira guerra, de uma terceira revolução industrial, certo? Então, assim, ela precisava se modernizar economicamente. E para isso, o país ele meio que tinha que adotar algumas medidas capitalistas, né, como liberar a economia para investimentos estrangeiros, para a criação de empresas privadas. Lembrando que, como eles eram socialistas, no socialismo a economia ela é planificada. Então, por que planificada? Porque tudo pertence ao Estado, né? As terras, as indústrias, empresas, tudo pertence ao Estado. Então, a partir desse período aí, eles meio que vão começar a adotar umas medidas capitalistas. Mas entretanto, vai haver muita revolta dentro da União Soviética, vai haver a formação de 3 grandes grupos bem definidos dentro da União Soviética. Vai existir um grupo que vai querer a independência, vai lutar agora, a partir desse período aí, pela independência de cada república, vai dizer que não dá mais para fazer parte da União Soviética, a gente precisa ter nossa autonomia, de formular nossas leis, de ter a nossa política econômica, enfim. Vai começar a existir esse grupo de pessoas aí que vai lutar pela independência das nações, dessas 15 nações. Aí vai existir a galera da linha dura, stalinista. Lembrando que Stalin foi um grande líder da União Soviética, né? Ele permaneceu lá no poder de 27 até 1953. E existia muita gente que seguia as ideias de Stalin até depois da morte de Stalin, da saída dele do poder, enfim. E aí existia essa linha em 1985, né? Até a década de 90 existia a galera stalinista. E aí eles meio que lutavam para que a União Soviética não se abrisse para o mercado internacional. Porque a União Soviética deveria ser o que ela sempre foi, fechada, né, sem muito contato com outros povos, a não ser que fosse algum povo assim aliado, fosse também socialista, enfim. Então, existia essa galera. Essa galera, no ano de 1991, em agosto, tentou dar um golpe de Estado lá na União Soviética, vamos falar já disso. E existia um outro grupo de pessoas dentro da União Soviética, que eram os progressistas. Eles diziam que essas medidas, a glasnost e a perestroika, eram medidas boas, mas que o Mikhail Gorbachev estava demorando muito para aplicar elas. Tinha sido uma coisa muito lenta, muito ineficaz. Não tinha resolvido até então, até a década de 90, os problemas que a União Soviética passava até ali, até então. Então, aí, o que é que eles fizeram? No ano de 1991, em agosto de 91, a galera linha dura, stalinista, galera que defendia que a União Soviética deveria ser fechada para o mundo, né? Eles tentaram dar um golpe de Estado lá, né? Para depor, tirar do poder o Mikhail Gorbachev e implantar meio que um regime lá bem rígido. Mas aí não deu certo, porque as pessoas se revoltaram. O próprio exército teve uma hora que não sabia se ficar do lado dos populares ou ficar do lado do Mikhail Gorbachev, e acabaram apoiando os populares. E aí, no ano de 1991, isso foi em agosto, o golpe foi tentado em agosto, mas não deu certo. E aí, em dezembro, foi o fim mesmo da União Soviética. O Mikhail Gorbachev saiu do poder, ele realmente não tinha mais estrutura para permanecer no poder, e com o fim da União Soviética foram formados 15 nações independentes. Então, em dezembro de 1991, né, vão ser terminadas o processo de independência dessas repúblicas. Vamos formar 15 repúblicas. Aí, dessas 15 repúblicas, quando acabou a União Soviética, os países, eles perceberam, esses países da União Soviética, né, que faziam parte, eles perceberam que eles estavam muito interligados ainda do ponto de vista financeiro, militar. A Rússia, ela meio que ficou com a maior parte da herança da União Soviética, tipo, o poderio militar da União Soviética ficou com a Rússia, praticamente. O maior território era dela mesma, era da Rússia, então ela ficou com a maior riqueza da União Soviética. Então, e eles estavam ainda muito interligados, né? Tinham acabado de separar cortar o cordão umbilical deles. Então, pensaram em formar, os líderes de alguns países que faziam parte da União Soviética, pensaram em formar meio que um bloco econômico para eles, para se ajudarem, né? Para haver uma ajuda mútua entre eles, principalmente do ponto de vista econômico. E aí fundaram a Comunidade dos Estados Independentes, a CEI,
que funciona como se fosse uma espécie de um bloco econômico, né? Uma área ali de livre comércio entre eles. Mas aí, de início, 3 países já disseram que não queriam fazer parte da CEI, da Comunidade dos Estados Independentes. Foram as 3 repúblicas bálticas, da região dos Balcãs, que era a Estônia, a Letônia e a Lituânia. Eles já saíram de cara, eles não queriam fazer parte. Então, se eram 15 repúblicas, 12 iniciaram, começaram a fazer parte da CEI. Mas aí, com o tempo, houve alguns desentendimentos, como, por exemplo, a Rússia se desentendeu com a Ucrânia, naquela separação da Crimeia, né, que foi anexada à Rússia. Aí a Ucrânia saiu da CEI. A Geórgia também houve um conflito com a Rússia, saiu da CEI. Aí tem uns países aqui que ainda estão meio que só observando. A CEI é um bloco que ele tende a desaparecer, né? É uma comunidade que ela tende a desaparecer no futuro. Porque a maior parte dos países não aceita esse meio que um poderio que a Rússia ela quer implantar sobre eles. Ela não deixou de ter. Aí sim, quando acabou a União Soviética, se formaram as 15 repúblicas, certo? E essas 15 repúblicas hoje em dia, todas elas, nenhuma mais é socialista, todas elas passaram por um processo de transição, de saída de um sistema para a entrada em outro sistema, né? Elas deixaram de fazer parte do socialismo e plantaram o sistema capitalista, todas. Por isso que são economias que de início elas eram chamadas de economias de transição, porque elas estavam transitando, né? Passando por um processo de transição para o capitalismo. Mas aí nesse processo, outros países do leste europeu também abandonaram o modelo de produção socialista, né, que eram países que estavam ali no leste da Europa e que eram aliados à União Soviética. Também deixaram de ser socialistas e adotaram o sistema capitalista, né, de propriedade privada que pertence a uma pessoa, a um grupo de pessoas, e adotaram a economia de mercado capitalista, onde existem empresas públicas e privadas. Mas o caminho escolhido foi cheio de dificuldades. Muitos países passaram por crises políticas, econômicas, até se conseguirem realmente se estabilizar. A partir de 1989, os países socialistas entraram em uma fase de transição, já falei disso aí. Aí, professora, me diga uma coisa, você disse que na década de 80 a União Soviética estava em crise. Estava. Até quando houve a dissolução da União Soviética, em 1991, as nações da União Soviética, elas se separaram da União Soviética, se tornaram independentes, mas isso mudou a situação política, financeira delas? Não mudou, assim, porque todos eles ainda estavam muito arrasados, porque a União Soviética estava em crise econômica. Então, os países que faziam parte da União Soviética também permaneceram durante um tempo em crise econômica, até que eles começaram a adotar medidas capitalistas, e aí foi mudando a situação de cada país desse. Aí vai dizer o seguinte aqui embaixo. Os países socialistas seguiram 2 caminhos diferentes. De um lado, China e Vietnã. A China tinha aderido ao socialismo no ano de 1949, numa revolução que houve lá na China, chamada Revolução Comunista, de 1949. O Vietnã também tinha adotado, né, o socialismo. É um país que até hoje se diz ser socialista. Aí vamos lá. Então, China e Vietnã mantiveram um regime de partido único, socialista, e avançaram para o desenvolvimento de uma economia capitalista interna e para a sua integração ao mercado mundial. A China se tornou a segunda maior economia do mundo, tal. Aí sim, peraí, né? Não é assim tão fácil, não. A China, do nada, não se tornou a segunda maior economia do mundo, não. Na verdade, a China aderiu ao socialismo em 1949, mas aí o país passou por profundas dificuldades no início do socialismo. Só veio mudar mesmo a realidade do país em 1978, quando o líder do Partido Único era Deng Xiaoping. Quando ele chegou ao poder da China, do Partido Comunista Chinês, ele começou a implantar algumas medidas capitalistas. E a China ela é tida hoje como um país que ele tem meio que medidas híbridas, medidas diferentes, misturadas. Como assim? Eles são considerados socialistas de mercado. Socialista de mercado. Oxe, por que socialista de mercado? Socialistas no plano político, que eles aderem ao sistema de partido único, só existe um partido na China, né, o PCC, o Partido Comunista Chinês, mas no ponto de vista, como é que eu posso dizer, do comércio, do ponto de vista econômico, eles adotam medidas capitalistas. Então, tipo, é um país que é socialista de mercado. De mercado por quê? Porque a economia de mercado não é economia capitalista, então, do ponto de vista econômico, eles são capitalistas. Eles adotam medidas capitalistas. E aí, quando esse Deng Xiaoping chegou ao poder lá, em 1978, ele começou a implantar medidas capitalistas.
né, revolucionou o país, começou a investir maciçamente em infraestrutura, né, indústrias de base, e com isso ele também fez uma coisa bem bacaninha. Ele começou a abrir o país para a vinda de empresas estrangeiras, né? E em troca ele criou as ZIS, as Zonas Econômicas Especiais, no litoral chinês. E aí, em troca, essas empresas elas se instalavam lá na China, em busca aí de um mercado consumidor, de mão de obra barata, né, de vantagens. E aí, em troca, essas empresas elas tinham que transferir, de certa forma, tecnologia, conhecimento, que elas aplicavam na sua produção para a China. A China foi um país muito inteligente nesse processo de liberalizar, de certa forma, de abrir o seu mercado para potências estrangeiras, para empresas estrangeiras. Eles meio que diziam o seguinte: vocês podem se instalar aqui no meu país, mas, entretanto, contudo, vocês têm que transferir um pouquinho da tecnologia de vocês, do conhecimento de vocês. E aí você para e pensa, oxe, é por isso que hoje em dia esses produtos chineses, eles invadiram o mundo, e os produtos chineses, eles são muito semelhantes ao produto de uma grande transnacional, sendo que eles são muito mais baratos, acessíveis para a gente, e, tipo, faz com que qualquer pessoa no mundo inteiro consiga ter aquilo ali, praticamente. Pessoas, sim, pessoas que têm condições de comprar um produto, né? Porque os produtos chineses se tornaram produtos de fácil acesso, né? Aquisitivo. Aí a China começou a despontar com essa formação dessas zonas econômicas especiais como um dos países que tem um grande poderio econômico no mundo. Já em 2010, já trazendo aqui para o século XXI, já que a gente está falando dessa nova ordem mundial, em 2010 o que começou a ocorrer no mundo? A China se tornou a segunda maior economia do mundo, ultrapassou o Japão. O Japão até 2010 até antes desse período, né? Era considerada a segunda maior economia do mundo. Aí a China passou a ter sua economia tão bem desenvolvida que por ano ela crescia em massa 10% ao ano sua economia, coisa que o Brasil hoje está lutando para crescer 1%, né? Assim, que a gente sabe que vai ser vai ocorrer um déficit, na verdade, né, por causa da pandemia, da crise econômica, política e tal. Mas, enfim, em 2010, a China, além de se tornar a segunda maior economia do mundo, ela atingiu o patamar do país que mais produz e exporta produtos industrializados do mundo. É tanto que os Made in China, né, os produtos que tem o Made in China, eles invadiram o mundo inteiro, os chineses invadiram o mundo inteiro. E isso é um percurso que foi acontecendo principalmente com a entrada do Deng Xiaoping no poder, né, e foi sendo continuado, perpetrado até o século XXI, até o momento atual. Aí vamos lá, estou falando da China, aí aqui embaixo, para finalizar. Alguns países como Polônia, Hungria, República Tcheca, conquistaram um regime democrático. Outros experimentaram fases de instabilidade política. Em todos eles, porém, a transição teve um enorme custo social, na forma de desemprego, né, porque no regime socialista, geralmente, cada pessoa tem a sua função, né? O capitalista é totalmente diferente. Emprego, desemprego, inflação elevada, desestruturação dos serviços públicos. É bem verdade que a população desses países convivia com a falta de liberdade política no socialismo, né, e com baixos padrões de consumo. Porém, ela dispunha de garantia quase plena de emprego, assistência médica e aposentadoria, que deixaram de existir. Então, assim, muitos países que eram socialistas, eles passaram por muitas dificuldades nesse processo de transição para o capitalismo, para o sistema capitalista, porque são regimes totalmente diferentes e a gente sabe que dentro do capitalismo, a desigualdade social é muito nítida, é muito forte, né? Nem todo mundo tem emprego, né? Nem todo mundo tem as condições mínimas para se viver. Então, muitos países sofreram com essa passagem, com essa transição. Professora, então, para terminar, com o finalzinho da Guerra Fria, a gente tem início agora a uma nova ordem mundial, né? Exatamente. E qual é a nova ordem mundial que a gente está agora, que a gente está vivendo agora? É uma ordem mundial que eu já falei no início da aula, que seria uma ordem mundial unimultipolar. Une no quesito militar, por causa dos Estados Unidos, né? Eles são soberanos no quesito militar ainda, mas no quesito econômico a gente tem vários polos de poder no mundo. E quais seriam esses vários polos de poder no mundo? Então, a Guerra Fria, a queda do Muro de Berlim, acabou a Guerra Fria, acabou o mundo bipolar. Então, começou o mundo multipolar, unimultipolar. Quais são esses grandes polos econômicos de poder que existem no mundo hoje? Quais são eles? Além dos Estados Unidos, a gente tem a China, que é a segunda maior economia, Japão, terceira, quarta, Alemanha, a gente tem o Reino Unido, tem a França, tem a Itália,
a gente poderia falar das potências da Oceania, como Nova Zelândia, Austrália. O que mais? Ainda dentro da Europa, poderia falar dos Países Baixos, da Holanda, poderia falar da Dinamarca, da Noruega, da Suécia, né, da Suíça, desses países. Poderia falar também que também são polos de poder os tigres asiáticos, né, como, por exemplo, Taiwan, Singapura, Hong Kong, que não é um país, mas é um tigre asiático. Quem mais? Tá faltando o quê? Coreia do Sul, um tigre asiático. Todos esses países, os novos tigres também figuram como polos de poder no mundo. Então, a gente não tem mais só a figura de um país dominando os outros, ou só dois países dominando os outros no cenário internacional financeiro. A gente tem vários polos de poder. Por isso que a ordem mundial, atualmente, ela é chamada de uma ordem mundial multipolar. Vários polos de poder. Eita. Vocês saberiam responder essas questões? O que foi o Plano Marshall? O que significou a ordem bipolar? E qual foi a importância da queda do Muro de Berlim? Vou fazer uma pergunta aqui para quem está assistindo a aula. Deixa eu ver. Carlos, você sabe me responder o que foi o Plano Marshall? Carlos? Alguém sabe responder o que foi o Plano Marshall? Não, ninguém. O que significou a ordem? No bate-papo. Sim, foi. Foi a iniciativa dos Estados Unidos para restaurar os países que foram... E o que foi significou a ordem bipolar? O que significou a ordem bipolar do mundo? Deixa eu ver uma pessoa para responder. Celeste, essa é o número 2, você sabe responder? O que significou a ordem bipolar? Foi um mundo o quê? Celeste, Celeste. Eu passo, Ana. Você passa? O mundo bipolar é um mundo marcado por... O que é que significou esse mundo bipolar? Tem alguém respondendo? Tem? 2 polos? O mundo estava dividido entre socialismo e capitalismo. Exatamente. 2 polos de poder. A Guerra Fria é marcada pelo mundo bipolar, né? Um mundo dividido entre capitalismo, liderado pelos Estados Unidos, e o mundo socialista, liderado pela União Soviética. Aí, a número 3. Qual foi a importância da queda do Muro de Berlim? O que é que ela representa? O que é que representa essa queda do Muro de Berlim? Representa o quê? Alguém sabe? O que é que representa a queda do Muro de Berlim? É muito importante. Alguém respondeu no bate-papo? Ixi, passa essa daí? Que representa a queda do Muro de Berlim. Esse negócio do Muro de Berlim é porque a Alemanha era dividida no meio, né? Entre o ocidental e a outra... Ocidente capitalista e Oriente socialista. É. Aí a queda do Muro de Berlim marca o fim de quê? Dessa divisão, eu acho. Isso. E, consequentemente, do mundo bipolar. Quando ocorre a queda do Muro de Berlim, ocorre o fim da Guerra Fria, do mundo bipolarizado, dividido entre 2 superpotências. É isso que vai dizer aí, esse é o número 3. Qual a importância da queda do Muro de Berlim? Que acaba esse mundo bipolarizado.